Quantas vezes você já nos pegou tentando controlar o tempo? E será que é possível controlar esse tempo? Os antropólogos chegaram à conclusão de que a primeira percepção que a gente teve sobre o tempo foi noite e dia. Foi a primeira percepção e aí nasceu a cronologia. A gente começou a entender melhor como funcionavam as coisas, até a gente chegar a um outro ponto que ninguém sabe dizer quando, que foi quando a gente teve a percepção do ontem, né, do hoje e do amanhã. E quando isso aconteceu, mudou tudo. E a gente tenta sempre viver através do tempo, sempre tentando controlar o tempo. O tempo pauta a nossa vida numa série de coisas. Ele é bom para muitas coisas, mas quando a gente chega no quesito de controlar o tempo, aí é um grande problema. Mas será que o tempo ele existe realmente? Ou ele é fator de alguma outra coisa? E o que eu quero trazer no vídeo de hoje é exatamente esse assunto. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Bella, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle e adoro falar sobre esses temas aí, a mente, a vida. Então vamos lá. O tempo, na verdade, ele é um estado de consciência. O tempo de fato não existe, mas na Terra, aqui onde a gente vive, ele existe, tanto o espaço quanto o tempo. Mas a gente não vai entrar na questão de espaço hoje. Mas a questão do tempo, ele é uma consciência. E ele pode variar muito, ele não tem algo certinho. Por exemplo, o tempo ele é sim fundamental para o homem, como eu disse, a gente vive em função do tempo, a gente consegue controlar a nossa vida, as nossas rotinas através do tempo, só que muitas vezes a gente acaba se escravizando por ele e a gente tenta dominar o tempo e não é possível dominar o tempo. A gente conseguiria sim ter uma percepção maior, talvez um domínio um pouco maior do tempo se a gente transcender esse estado aí de consciência objetiva da nossa mente consciente, partindo para a mente inconsciente ou subconsciente, onde a gente desenvolveria mais as nossas faculdades mentais. Então o tempo, ele é sim uma ilusão, né? Por exemplo, quando você faz algo que você não gosta muito, que te desagrada, parece que o tempo não passa. Quando você não tem nada para fazer, parece que o tempo não passa. Você olha para o relógio e o tempo não passa. Diferente de quando você está numa atividade, fazendo algo que te agrada, que é gostoso, é prazeroso e o tempo parece que voa. A questão é que o tempo, ele continua tendo lá 60 minutos, né, contendo uma hora. E ele não é diferente. A sua percepção dele é diferente. Por isso que eu falo que o tempo, ele é uma ilusão, né? Então, já chegaram à conclusão de que, por exemplo, quando a gente sonha, que a gente está no nosso subconsciente, muitas vezes a gente sonha coisas que levariam horas para a gente passar por tudo aquilo. E com estudos já comprovaram que muitas vezes o sonho dura 1 ou 2 minutos. Então como que a gente sonha tudo aquilo em tão pouco tempo? Mais uma vez provando que o tempo é uma ilusão que nós temos, né? Existe uma coisa que é chamada consciência objetivo, né? E tem o subconsciente, né? A consciência objetiva é o que a gente usa no nosso dia a dia. A gente vive no modo automático, a gente vive no modo racional. Então o tempo, a gente tenta pautar o tempo sempre em regrinhas. Só que quando a gente ultrapassa essa consciência objetiva, a gente começa a perder ainda mais a noção de tempo. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma meditação. Numa meditação profunda, você consegue vivenciar certas coisas que perde, transcende a questão do tempo. Sabe aqueles casos que parece que a pessoa está passando por um acidente, o acidente está ali um segundo para acontecer e parece que passa um filme de uma vida inteira na cabeça? Exatamente isso, é você se desligar dessa consciência objetiva, ir para o seu subconsciente e ali a questão de tempo é totalmente diferente. No espaço a questão de tempo também é diferente, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, né? Mas a questão é que a gente dá muita importância pro tempo, né? Mas é quando a gente associa, por exemplo, o nosso hábito, a nossa rotina, né? O nosso ritmo, e a gente usa sempre como uma referência o tempo. Mas será que é mais rápido, é devagar, ou é só uma percepção que nós temos disso? E o que eu quero dizer na verdade com esse vídeo todo? É que nós vivemos muitas vezes no passado ou no futuro e muito pouco no momento presente. Já dizia Buda, né, que os nossos problemas estão ou no passado ou no futuro. Quando a gente fala do momento presente, nós não temos problemas. Por mais que você diga, eu tenho várias contas para pagar, mas neste exato segundo você não tem que fazer nada.
não expirou o horário ainda. Então você não tem problemas nesse exato segundo. Agora, se você começar a pensar em questões de passado e de futuro, você vai começar a encontrar os seus problemas. Na Bíblia dizia a mesma coisa, né? Jesus falava, não se preocupe com amanhã, que amanhã já terá preocupações suficientes, né? Ou seja, foque no hoje. E se você for estudar várias outras culturas que vêm aí de milhares de anos atrás, todos eles falavam da mesma coisa. E se nós trouxermos hoje para o nosso dia a dia, viver o momento presente seria se desligar um pouco mais dessa consciência objetiva e muitas vezes experienciar com a nossa consciência humana. Seria totalmente diferente, transcendendo essa barreira do tempo, chegando em algo que nós não podemos limitar. Quando você está fazendo uma caminhada numa estrada, por exemplo, você consegue ter uma percepção de tudo à sua volta, de tudo que você está vivenciando, do cheiro. Você usa todos os seus sentidos para prestar atenção naquele momento. É diferente de quando você passa de bicicleta, que seria um pouco mais rápido, ou de carro, que você perderia alguns detalhes. Então a percepção de tempo, sim, ela é diferente, porém a gente viveria a mesma coisa. Talvez a pé você estivesse experienciando muitas outras coisas que você não faria numa outra situação, porque talvez você estivesse na tua rotina, estaria com pressa de alguma coisa, mas ali caminhando, talvez sem muita pressa, você tivesse uma percepção diferente. Outro dia eu me peguei, por exemplo, tocando violão aqui em casa, apareceram uns saguizinhos, e aí eu fiquei tocando violão e prestando atenção, porque eles estavam prestando atenção em mim, né, tocando. E eu acho que eu toquei a mesma música, que eu não parava, por uns 20 minutos e não me dei conta. Porque eu já estava até com dor nas costas, então foi essa percepção que eu tive do tempo depois, não no momento presente. Porque eu estava vivendo aquilo e estava, sei lá, pode ser que nem tenha passado tanto tempo assim, tá? Mas é porque eu perdi realmente a minha noção de tempo. E por que eu estou falando disso? É porque talvez a gente tenha que viver um pouco mais a vida. A gente tem que se desligar um pouco das rotinas, muitas vezes do tempo, e realmente viver. Se a gente tem um tempinho lá para apreciar, vamos apreciar aquele tempo e desligar um pouco mais do celular, né? Quer um exemplo disso? Por exemplo, às vezes você tem um compromisso daqui 2, 3 horas e você fala assim, eu vou dar uma descansada. Só que a tua mente está tão preocupada com o que vai acontecer lá no futuro, ou para você não perder o tempo, que você não consegue se desligar, você não consegue de fato descansar. Você está preso dentro do tempo. Uma grande sacada, põe um celular lá para despertar e aí você se desconecta, não se preocupa mais com isso e realmente tenta se desligar, vivenciar. Muitas vezes a gente tem as nossas metas, os nossos objetivos, todas as ações que a gente faz no dia a dia é para chegar em algum lugar. E ter objetivos é uma coisa boa. Só que muitas vezes a gente vai chegar e vai concluir esse objetivo e ele vai durar o quê? 5, 10, 30 segundos quando a gente comemora e depois aquela emoção baixa e aí a gente tem que procurar um novo objetivo. Então será que a importância é no objetivo ou na intensidade que a gente vive, naquela jornada, né? Que muitas vezes não tem tempo, não tem como você colocar um tempo, não tem como você julgar aquilo. Quando a gente vive exatamente no momento presente, a gente está aprendendo, a gente está experienciando muito mais a vida. Então, minha dica para você, meu conselho para você é esteja mais no presente. É muito difícil, exige treino. Só que ali você realmente vai estar usando o tempo a seu favor. Você vai estar vivendo mais intensamente do que simplesmente no modo automático, tentando controlar o tempo, que é algo que você realmente não vai conseguir. Os homens, né, hoje em dia usam instrumentos para conseguir medir o tempo, para medir tudo. Então a gente criou várias ferramentas para isso. Só que a gente só consegue medir aquele tempo terreno. A gente não consegue ir além, a gente não consegue transcender. Mas numa meditação, sim, você consegue atingir outros níveis de consciência e aí você consegue ter uma percepção, inclusive da vida, de tudo aquilo que você está vivendo de uma forma diferente. E existem estudos que mostram, né, que inclusive a gente conseguiria, através da consciência, se conectar com fatos passados ou futuros. Só que aí fica para uma próxima conversa. Se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui comigo, porque vai ser um termômetro para eu gravar mais vídeos como esse. Um grande abraço, aproveite melhor a sua vida aí e até a próxima.